chamo Milena Martins, eu estou fazendo parte dessa equipe mais como consultora de dados e de indicadores de cultura. A Camille trouxe esse desafio, né, de como que a gente organiza esses dados para apresentar para qualquer pessoa. A ideia é que qualquer pessoa entre no Observa Cariri, seja ela do Cariri ou de fora, seja ela um universitário, um acadêmico ou um agente cultural, e possa conhecer esse território criativo. Então, a gente pensou em uma pergunta fundamental, que é como eu posso conhecer esse território? Como eu posso conhecer esse município? E temos 9 municípios. Então, o desafio aqui foi juntar mais de 13 bases de dados, mais de 13 fontes, e mesclar elas para a gente entender como funciona esse município. Então, a gente teve um momento de coleta, de integração, de visualização desses dados em planilhas, de auditoria desses dados, para a gente entender quais dados estavam corretos, quais estavam um pouco inconsistentes. E a ideia era transformar essas fontes dispersas, porque são fontes que não conversam entre si, em uma inteligência de gestão cultural e decisão estratégica. Então, o que vocês vão ver já já é um mapa, e esse mapa ele traz alguns tópicos que a gente pode conhecer o município, como, por exemplo, como que esse município vive, onde ele está situado, como esse município cria, com que ele trabalha, quanto ele recebe para trabalhar. Então, a gente juntou esses dados durante esse processo. A gente precisou desenvolver ferramentas próprias de mesclagem e sanitização desses dados para que a gente conseguisse traduzir, de fato, o que a gente queria, que era que todos pudessem ver o Cariri. Eu posso mostrar, Camille, o mapa? Pode sim. Certo. Milena, eu vou só fazer uma mudança aqui de rede, tá? Só um momentinho. Tá bom. E aí ela fica mais certa. Pronto, prontinho, Milena, pode continuar. Vamos lá. Esse é o nosso mapa. Ele ainda não é um mapa diagnóstico. A gente vai ter uma segunda etapa, que, além desses dados secundários que a gente juntou, a gente vai ter também o cruzamento com os dados coletados no território do Cariri, os que os monitores coletaram dentro de cada município. Então, por enquanto, a gente quer só visualizar cada município, certo? Não é um mapa ainda de diagnóstico. E aqui está os pontos que eu tinha comentado com vocês. Como eu conheço um município, né? Quando ele foi fundado, qual o tamanho dele. A gente entendeu que algo que era muito importante era a distância da sede, que seria Juazeiro do Norte, para os outros municípios. Então, a gente tem a distância aqui no cantinho. A gente entendeu que, às vezes, quanto mais longe da sede, mais difícil são algumas relações. Qual o retrato populacional? Quantas pessoas vivem nesse município? Qual a faixa etária delas? Quantas vivem na cidade? Quantas vivem no campo? Quanto essas pessoas ganham? Quanto esse município ganha? Isso tudo traz para a gente um dado muito importante, que é o de renda. A gente tem aqui uma porcentagem para saber se o município tem um índice de baixa renda maior ou menor. E aqui a gente tem logo depois um dos pontos mais importantes desse projeto, que é a infraestrutura cultural de cada município. A gente cruzou dados em uma plataforma própria que o Jorge desenvolveu, da Cultura Viva, para a gente entender quais são os pontos de cultura, do SESC
da Mostra Sesc Cariri de Cultura, para a gente entender quais são os museus orgânicos, do mapa cultural, que a gente entende os outros espaços culturais e a quantidade de agentes culturais presentes no município. Então, a gente vai vir aqui e tem a quantidade de agentes culturais. Quando a gente clica em pontos de cultura, a gente tem listado todos os pontos de cultura cadastrados no Cultura Viva Federal. Museu orgânico, os museus orgânicos cadastrados no SESC, bibliotecas, centros culturais, museus formais, grupos e coletivos cadastrados, e os cineclubes e espaços de exibições cadastrados. Os cineclubes e espaços de exibições, eles vêm de um cadastro da Secult, feito em 2025, e a gente percebeu também que nem todos os municípios têm espaços de exibição. Logo após, temos a quantidade do Fomento Cultural Federal investido em cada município. Então, a gente tem desde a Lei Aldir Blanc até Paulo Gustavo e logo após a PENAB, aqui os 2 ciclos, um de 2023 e outro de 2025, com a soma do total acumulado estimado, e um desenho de empresas e quinais presentes dentro de cada município. Aqui tem o top 10 quinais mais utilizados e um retrato do que seriam as empresas hoje em cada município. A ideia é que seja um observatório, nesse primeiro momento, como eu falei, de exposição desses dados e não de um diagnóstico, mas que qualquer pessoa possa passear dentro desse território e, por enquanto, tirar suas próprias conclusões, né? E a ideia é que fosse algo bem intuitivo, bem de simples acesso, linguagem simples, para que todos pudessem ter essa oportunidade. Quer acrescentar alguma coisa, Jorge? Não, só que acho que você já falou que a gente desenvolveu as ferramentas de coleta de dados para poder ter a possibilidade de ser atualizado periodicamente, e foram cruzados os dados de diversas bases, assim, como você falou também. Vocês têm alguma dúvida que a gente possa sanar no momento? A gente estava aqui te ouvindo, Milena. Tu tá ouvindo a mim? Tudo certo? Não, ó, perfeito. Para complementar, pessoal, vocês entenderam minimamente o que ela falou? A ideia foi, eles dois fizeram um cruzamento de informações de bancos de dados confiáveis para a gente chegar nessa tela aqui que vocês podem passear. Então, o que Milena trouxe, como ela disse, não é ainda um processo de diagnóstico, né? O campo cultural tem muita dificuldade sobre uma palavrinha chamada análise de dados. A gente não tem uma relação de braço com braço no campo cultural, e isso faz muita falta. Porque senão a gente fica muito da nossa própria experiência, a gente não vai no dado concreto. A expectativa é que essa dupla que está aqui com a gente, eles vão seguir trabalho, então aqui é um primeiro recorte que foi realizado, e aí, provavelmente no mês a mês, a Bio Observa Cariri, que já o Renan vai abrir de novo aqui na plataforma, a gente vai poder até, talvez, cruzar municípios. Porque muitas respostas, pessoal, também podem sair a partir de dados indicadores. Primeiro, a gente tem o dado concreto. Como a Milena muito bem disse, isso aqui é uma exposição de dado. Aqui ela não está ainda indicando nada. Mas o indicador já é a primeira, digamos assim, é a segunda fase de instância para a gente poder compreender como anda aquele município. Para a gente compreender quais são as atividades que são mais fortes em Juazeiro. E por quê? Ela está atrelada à atividade cultural ou não? E por aí vai. Eu consigo fazer um certo comparativo entre o município de Jardim e Farias Brito, por exemplo, de Extremos, como é que se comportam esses municípios a partir desses dados? Falar de evidência, pessoal, no campo cultural é fundamental. O Ministério da Cultura até lançou um curso da Escult, recomendo para quem tiver interesse. É um curso que é fundamental para que a gente tenha assim, um caminhar muito concreto, muito objetivo, muito coerente, para a gente não falar sobre achismo. Eu acho que tem não sei quantos pontos de cultura. A gente acha que tem. Da onde estão essas fontes? E responsabilizar, né, os agentes que
no caso, indicam essas categorias, né, dentro do campo cultural para a gente se organizar. É por isso, Milena, que a gente estava aqui, antes de vocês entrarem, explicando como é importante, na hora que a gente vai fazer um cadastro, pessoal, de um criativo, esse dado, essa informação que a gente coloca, ela vira ouro, porque aí, como o Renan falou, é um dado primário que tem que ser feito com muita responsabilidade. Dado é um ponto que é caro e envolve responsabilidade. E, às vezes, como aconteceu várias vezes no processo, né, Milena e Jorge, tem um ponto de cultura que, às vezes, coloca, às vezes, uma letra minúscula e outra maiúscula. Na hora que eles vão ali fazer um pente fino e organizar esse dado, o pessoal dá erro, dá problema. E aí dá ruído nessa evidência, nesse dado e nessa informação. Portanto, é por isso que o campo cultural precisa se fortificar e entender a responsabilidade que tem nesse processo, porque fica mais fácil. Na hora que o gestor público, às vezes, ele não tem aquele dado organizado, e a gente está estimulando esse processo, ajuda na política pública, ajuda nessa orientação desses tais editais, né? E sobre qualquer demanda, qualquer projeto, qualquer ação e iniciativa. Então, eu fico muito feliz, Milena e Jorge, muito obrigada por essa primeira entrega. Eu tenho certeza que nos próximos meses essa janela, essa aba aqui, ela vai crescer, ela vai se transformando, vocês também vão poder interagir com ela. Então, tenho certeza que para os bolsistas, né, do presente e dos que virão, vai ser uma fonte muito fundamental para vocês poderem organizar como é que anda uma linguagem específica, um território específico, como é que eu me surpreendo na hora que eu faço projeções, como é que será Jardim daqui a 5, 10 anos. Então, isso é muito da premissa do trabalho, como vocês estão vendo, com gente de todos os tipos, a gente tem vários tipos de experiência, mas é isso que faz o programa Cariri Criativo ficar mais interessante, porque a gente vai juntando expertises e vai cada um aqui contribuindo numa fase. Então, Milena e Jorge, não sei se alguém tem uma pergunta, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Querem ver já a plataforma depois de novo? Pronto. Então, Milena, Jorge, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que nos próximos meses a gente volta a estar junto, quando vocês entrarem no segundo estágio, no terceiro estágio, mas já é de muito mais valia isso que vocês estão entregando para a gente começar, de fato, a ter um posicionamento concreto sobre os 9 municípios do Cariri. Então, muito obrigada. Obrigadíssima. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço também, Camille. Eu queria convidar a todos a passearem por esse Observa Cariri, né? Cada um conhecer o seu município, já ir analisando por conta própria quais as diferenças entre um e outro, para entender já a complexidade que é a realidade de cada um. Muito obrigada, gente.